Estamos de volta com o Jogo do Poder, recebendo o desembargador Ciro Darlan, que é coordenador das varas de infância e juventude do Rio de Janeiro, contando com a presença do jornalista Caio Barbosa, do jornal O Dia, que deixou uma pergunta para o desembargador Ciro Darlan, e eu peço que repita. Bom, eu gostaria de saber do desembargador que na semana passada a ação da doutora Cristiana Cordeiro em soltar estes 54 menores foi muito criticada pelo Ministério Público, e o doutor Ciro também criticou a declaração dos promotores e acusando de estarem usando a mídia de forma sensacionalista nessa questão. Eu gostaria de saber do doutor Ciro de que forma o senhor avalia a participação do Ministério Público na questão, se o Ministério Público também tem feito a sua parte para melhorar essa questão da violência, melhorar a questão da reintegração social desses menores, para evitar o aumento da criminalidade e da violência na sociedade, que é o que mais importa nesse momento. Torcida. Olha, Caio, primeiro, mais uma vez, eu quero fazer uma correção nos números. Nós realizamos 230 reavaliações. Não foram apenas 56. 56 é o número que foi utilizado pelo Ministério Público na sua nota. Eu quero dizer que o Ministério Público é uma instituição de muita importância para a democracia, para a República, e tem a obrigação legal de fazer a fiscalização permanente nas unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Eu não quero afirmar que essas fiscalizações não estejam sendo feitas, mas eu afirmo com toda veemência que as unidades socioeducativas do Rio de Janeiro não cumprem a lei, não respeitam a lei. É verdade que o Ministério Público celebrou um termo de ajustamento de conduta que já faz 9 anos com o governo do Estado, para que o governo do Estado cumpra a lei, e esse é o grande responsável pelo descumprimento da lei, o governo do Estado. E o Ministério Público, apesar de ter assinado esse termo de ajustamento de conduta, nunca executou esse termo de ajustamento de conduta. Executar significa dizer, exigir que o governo do Estado ofereça a esses adolescentes uma unidade que realmente os recupere, os ressocialize e que os devolva à sociedade melhor do que ali entraram. Isso não está sendo feito. Quando assumimos essa coordenação, nomeado pelo presidente do tribunal no mês de março, nós começamos a fazer essas fiscalizações, essas reavaliações e verificamos que o Estado é o grande infrator. O Estado não cumpre a lei, o Estado não cumpre a legislação e o Estado prejudica a sociedade, uma vez que prejudica o reingresso desses adolescentes à sociedade. E o grande fiscal que não fiscaliza é o Ministério Público. Deixa eu entender. Porque o sentido da soltura desses menores me pareceu, lendo pela imprensa, que foi uma atitude, digamos, de revolta, de indignação da juíza e do senhor, dadas as condições precárias dos educandários. O senhor se referia aos educandários como porta de entrada do inferno e tal, diante daquele quadro absolutamente caótico, que nada contribui para a ressocialização do menor, teria, então, havido a decisão de liberar os menores. O senhor aqui no programa está dizendo que houve uma avaliação psicológica, técnica, que na verdade a soltura se deu por conta desse consenso entre a juíza, a comissão técnica, ou seja, qual foi a razão fundamental para a liberação dos menores? Foi uma atitude de indignação em relação ao que o senhor encontrou nos educandários, o que a juíza encontrou, ou foi, digamos, uma atitude racional em decorrência da progressão do estado dos menores nos educandários? Bom, existem as duas coisas. Na verdade, há a situação de superlotação. Nós estamos com 1.500 adolescentes, que é o número de vagas existentes, contra mais de 2.000 adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas no estado do Rio de Janeiro. Mas uma coisa não interfere em absolutamente nada naquelas decisões da juíza Cristiana Cordeiro. As decisões foram decisões individuais, fundamentadas nos relatórios técnicos e com a manifestação do Ministério Público. E o Ministério Público tem esse papel institucional de fiscalizar e também, como parte no processo, assim como a defesa é parte, recorrer
quando entender que as decisões judiciais não estão corretas, não estão de acordo com a lei, mas recorrer ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça. Não foi isso que o Ministério Público fez. O Ministério Público recorreu ao Tribunal da Mídia, ao Tribunal da Opinião Pública e inclusive, transgredindo a lei quando leva à opinião pública os atos infracionais atribuídos aos adolescentes, dizendo que foram atos infracionais de natureza grave, hediondos. Isso infringe a lei que determina que esses fatos devem ser sigilosos, não devem ser levados ao conhecimento público, Doutor Ciro, porque só interessa à justiça, ao adolescente e a seus me familiares. explica melhor uma frase que o senhor teria proferido